Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o Infinity 3V, que é um equipamento de ultrassom veterinário da Ultramedic. Então eu tenho ele aqui comigo. Esse equipamento é um equipamento bem compacto, ele pesa aproximadamente 6 kg, ele tem bateria interna, ele possui esse ajuste aqui do monitor que inclina até 30 graus. Esse monitor, como nós podemos perceber, ele é fosco anti-reflexo, então ajuda bastante, principalmente para quem trabalha a campo. Ele já tem incluso essa membrana de silicone para proteger o teclado. Isso aqui a longo prazo dá uma durabilidade incrível para o equipamento, protege contra respingo de gel, líquidos, enfim. Vamos começar então. Aqui eu tenho dois transdutores conectados. Nós temos o linear retal à minha esquerda e temos o microconvexo à minha direita. Nessa primeira linha nós temos as configurações padrão de fábrica. Então nós temos 5 espécies aqui: equino, felino, ovino, canino e bovino. Esses protocolos eles estão disponíveis tanto para o transdutor microconvexo, utilizado em pequenos animais, ou também utilizado para aspiração folicular, como também para o transdutor linear retal. Aqui no transdutor linear retal nós temos apenas os protocolos padrão de fábrica. Aqui no microconvexo nós temos, além dos protocolos padrão de fábrica, um protocolo criado por nós aqui da Ultramedic. Esse protocolo criado por nós também pode ser criado pelo cliente. Ele tem a finalidade de fazer você ganhar tempo à medida que você conhece melhor o seu equipamento. Você pode pré-definir a profundidade, a frequência, o ganho, a persistência, a faixa dinâmica, o mapa de cinza, todas as configurações do equipamento, para que, quando selecionar esse protocolo, essas configurações já estejam salvas. Assim você ganha tempo começando o exame com uma imagem que você prefere, que você gosta. Então aqui vamos fazer um exemplo. Vamos selecionar aqui um protocolo de equinos. Vou clicar o 7 para entrar no transdutor. Pronto, entrei no transdutor. Aqui tem uma pequena diferença entre a imagem que aparece no meu monitor e a imagem da gravação, então eu vou regular aqui para ficar uma imagem boa para vocês aí. Aqui estou com o transdutor linear retal. Vou pegar um corte longitudinal aqui na minha mão, apenas para nós termos uma imagem de referência. E já aproveitando, já começamos a conhecer um pouco mais sobre o teclado do equipamento, a disposição das funções desse equipamento. Aqui à minha direita, esse botão maior, eu tenho o ganho principal do equipamento, então é o ganho do modo B. Esse ganho do modo B, quando eu giro para a direita, ele aumenta o brilho da imagem, quando eu giro para a esquerda, ele diminui o brilho da imagem. Nesse outro botão nós temos a profundidade da imagem. Se eu giro para a minha esquerda, ele diminui a profundidade, em contrapartida aumenta o tamanho da imagem. Quando eu giro para a direita, ele aumenta a profundidade e diminui a imagem, o tamanho da imagem. Vou explicar melhor. Nesse momento eu tenho uma profundidade total de 8,6 centímetros ou 86 milímetros. Essa informação ela fica constante aqui embaixo. À medida que eu vou mexendo, ela vai alterando. Agora eu estou com 49 milímetros ou 4,9 centímetros. Cada ponto desses aqui na minha tela representa 1 centímetro. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, que é até o fim da minha imagem. Quando eu giro esse botão, eu vou adicionando centímetros aqui embaixo. Muito bem. Se eu aperto esse botão, automaticamente ele me informa que agora eu estou na posição focal. Eu vou mexer esse botão aqui e vou mudar o foco. Onde está esse ponto focal é onde eu terei a melhor definição de imagem nesse momento. Se nós colocarmos o foco mais distal, será aqui o ponto de maior definição
da imagem. Então, se eu apertar mais uma vez, eu tenho o zoom, eu posiciono essa caixa, aperto 7 e ele vai ampliar a imagem. Para voltar, eu aperto aqui no próprio botão e ele volta para a imagem anterior. Então esse aqui é um botão com múltiplas funções. Ele tem a profundidade, o foco e o zoom. Depois disso, se eu apertar no botão Freeze, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, só para a gente... Aqui peguei meu tendão bonitinho agora, congelei a imagem. Quando eu congelo a imagem, eu tenho um recurso chamado Cine Loop. O Cine Loop nada mais é do que o armazenamento temporário das últimas imagens proporcionadas pelo equipamento. Quando eu congelo essa imagem, ele aparece um número aqui, são 512 imagens, e eu posso voltar aqui no mouse nas imagens anteriores. Se eu der o comando de correr o mouse, ele automaticamente fica voltando as imagens. Eu posso mexer e corro para lá, automaticamente ele vai avançar as imagens. Se quiser selecionar uma a uma, nós vamos mexendo assim e ele vai mexendo quadro a quadro. Descongelo, adquiro a imagem, congelo. Agora tive apenas 150 imagens. Descongelo, congelo, 152. Mais rápido, 30 imagens. Quanto maior o tempo, mais imagens ele vai adquirir. Agora 308 imagens. Como o nosso equipamento está trabalhando aqui com uma taxa de aproximadamente 60 quadros por segundo, frames per second, 60 quadros por segundo, então por isso que em poucos segundos ele já tem 512 imagens. Aproximadamente 10 segundos já vai dar o limite, que são 512 imagens. Bem, quando eu congelo aqui, congelei a imagem, se eu quero fazer uma medida, eu aperto o botão distância. Agora eu vou medir aqui então o tamanho do meu tendão. Eu aperto aqui, posiciono, aperto 7, posiciono novamente. Ele deu ali 3,3 milímetros, aperto 7 para fixar, ele automaticamente disponibiliza uma segunda medida, aperto 7, faço a medida e assim sucessivamente. Ele vai me dando diversas medidas sucessivamente. Se eu quero fazer um comentário, nós temos a opção aqui em cima, comentário, digito, aqui está com a letra maiúscula, se quiser deixar a letra minúscula, também temos essa opção. Se quero salvar essa imagem, aperto no Save, Single Image, OK. Ele vai jogar essa imagem para dentro da memória do equipamento. Quando agora finalizou, liberou, eu aperto o botão Freeze e automaticamente a imagem está disponível para mim fazer alterações. Aqui eu tenho o modo B, que é essa imagem que está aparecendo. Eu tenho o modo BB, que me permite dividir a tela em dois. Quando eu aperto o botão BB, ele automaticamente congela um lado e libera o outro. Então aqui eu estou com a imagem em tempo real à minha esquerda e a imagem congelada à direita. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai congelar esse lado e liberar o outro lado, certo? Os comandos de ganho continuam normais aqui. Aqui nós podemos inverter essa imagem, chamado up-down. Aqui nós podemos inverter left-right, esquerda-direita, certo? Nós temos esse ponto branco aqui como referência. Se eu quero utilizar o modo BM, apertamos esse botão, eu tenho o modo B em cima e o modo M de movimento embaixo. Aqui eu movimento a posição do meu cursor. Onde essa linha pontilhada estiver aparecendo é onde o equipamento vai adquirir o modo M. Esse modo M é muito utilizado para a frequência cardíaca e outras medidas cardíacas, logicamente. Aqui eu também posso congelar a imagem e posso utilizar a função Cine Loop. Descongelei a imagem, voltei para o modo B. Aqui nós temos outras medidas, como medidas
medidas cardíacas, medidas ginecológicas, medidas obstétricas de acordo com a espécie. Então aqui, como nós selecionamos o protocolo de equinos no começo desse exame, ele vai me disponibilizar as medidas de equinos, histograma, pequenas partes, enfim. Aqui são outras medidas. Aqui nós temos o cálculo de área. Então, se eu quero medir, por exemplo, o diâmetro de uma estrutura, eu calculo ali, ele vai me dar 0,16 centímetros quadrados. Sempre que eu descongelo a imagem, ele volta para o modo B e apaga também. Aqui nós temos o body mark, congela. Então nós podemos identificar onde estava o transdutor na hora que eu estou adquirindo essa imagem, apenas para usar como referência para quem está recebendo esse meu exame. Tem se utilizado muito pouco, cada vez menos, esse recurso, certo? Enfim, aqui temos a frequência. Esse transdutor multifrequencial, ele trabalha de 4 até 9, tem 5 frequências, então 4, 6, 6.5, 7, 9. Depois aqui eu tenho a imagem harmônica, certo? A imagem harmônica, nós temos um post no nosso site que fala exclusivamente sobre imagem harmônica. Se tiver alguma dúvida sobre esse recurso, recomendo ultramedic.com.br. Depois nós temos aqui o cadastro do paciente, ou melhor, aqui o exame para trocar a sonda e o paciente ao lado para cadastrar o paciente. Vou botar aqui um cadastro simbólico, teste, save. As outras opções são opcionais. Vou selecionar agora aqui bovino, por exemplo. Vai aparecer ali teste, que foi o ID e o nome que eu coloquei. Isso aqui é importante porque isso aqui facilita, porque na hora que nós salvarmos a imagem, o equipamento ele vai jogar dentro dessas pastas. Então eu consigo localizar mais fácil as minhas imagens futuramente, quando eu tiver muitas imagens. Aqui à minha direita eu tenho o TGC, que é o Time Gain Control. É a mesma função do ganho geral, porém num ganho por regiões. Aqui eu trabalho o ganho proximal, aqui eu trabalho o ganho distal. Onde é que está? Aqui. Vamos deixar um pouco mais de ganho aqui para que possamos fazer uma diferença. Vamos ver onde é que está aqui. Isso. Então isso aqui, como é que a gente deixa regulado? Sempre no ganho mais proximal mais à esquerda e no ganho distal mais à direita. Por quê? Porque o transdutor, quando eu não tenho nenhuma imagem, ele automaticamente vai me dar mais ganho aqui, menos aqui. Se eu deixar ele reto, ele fica um pouco mais brilhosa em cima. Se eu deixar um pouco mais inclinado nesse sentido, ele vai deixar a imagem mais homogênea, mais linear, digamos assim. Então é isso aí, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, ligue para 5133-7065 ou acesse nosso site ultramedic.com.br. Obrigado.